Boa noite. Eu me chamo Ayana. Moro na cidade de Guarini, na região do Amazonas. Hoje eu tenho 68 anos de idade e vou contar uma história que aconteceu com uma amiga muito querida muito tempo atrás, mais precisamente no ano de 1969. Na cidade em que moramos, os festejos juninos são uma celebração bastante prestigiadas. Todos participam e as comemorações duram até tarde da noite. As decorações são sempre lindas, todos se arrumam com sua melhor roupa e as barracas são sempre bem frequentadas e sortidas com a melhor comida regional. A festa daquele ano aconteceria na praça central da cidade, que tem a igreja matriz e fica perto de uma pequena mata que cerca o rio Solimões. Como toda cidade ribeirinha, muitas lendas sempre cercaram o rio, mas eu nunca dei ouvidos a elas. Sempre achei que fossem besteiras contadas pelos mais velhos para entreter crianças, crendices regionais, essas coisas. Ledo engano. E logo eu descobriria isso. Nesse dia, a decoração da praça ficou pronta cedo, e todos os moradores estavam eufóricos, como sempre ficavam, para curtir a festa mais à noite. Minha amiga se chamava Anastácia. Tínhamos a mesma idade, e ela era considerada a moça mais bonita da cidade, cortejada por todos os homens que a olhavam com desejo e cobiça. Mas, ao mesmo tempo, era também odiada secretamente por boa parte das mulheres. Anastácia era uma moça bonita e bem cuidada, magra e com o corpo bem feito, cabelo loiro e ondulados que havia puxado do pai, e os olhos castanhos claros que herdara da mãe. Ela também ostentava um rosto bem desenhado, maçãs do rosto bem marcadas, lábios cheios e nariz afilado. Era bonita e sabia muito bem disso, o que dava a ela um ar de segurança que a tornava ainda mais bonita. Apesar disso, era uma jovem muito modesta. Não gostava de ficar se exibindo e nem gostava de arrumar confusão com mulheres despeitadas ou raivosas. Anne, como eu a chamava, era muito exigente em seus relacionamentos e nunca dava confiança para conquistadores, pois seus sonhos sempre foram o de se casar bem e ser uma boa esposa. Naquela noite a festa estava linda. Era noite de lua crescente. Então, a iluminação não estava no seu auge, e essa penumbra contrastava perfeitamente com a iluminação que a festa proporcionava. Haviam muitas lamparinas e luzinhas na praça, além da grande fogueira no centro. Estava tudo muito colorido e alegre. E minha amiga chegou, já quando o festejo estava animado, e estava deslumbrante como sempre. Ela ficaria comigo a noite toda, como fazia em todas as festas e reuniões, para não dar brecha a qualquer conquistador barato. Mas naquela festa aconteceria algo estranho. Enquanto as danças de quadrilha aconteciam, e estavam todos indo assistir a dança ou brincar nas barracas, um rapaz se aproximou. Era o rapaz mais bonito que eu já havia visto, mas também era novo na cidade. Ninguém o conhecia. O homem se apresentou como André. Ele era alto, forte, usava uma roupa branca e um chapéu estilo Panamá. Seu rosto era másculo e bonito, barba bem feita, cabelos curtos e escuros, mostrando apenas alguns fios rebeldes e lisos que escapavam por seu chapéu. Mas apesar de ele ser bonito, algo nele me incomodava, mas eu não sabia ao certo o que era. Fiquei por ali prestando atenção e notei que ele tinha muito cuidado com seu chapéu. André ficou conosco boa parte da noite. Era muito galante e cavalheiro, sempre bem educado e respeitoso, e não tirava os olhos de Anastácia. Mas havia algo em seus olhos castanhos que me deixava intrigada. Era como se eu o conhecesse ou como se ele estivesse escondendo alguma coisa. Isso me deixou desconfiada com ele. Ele e Anastácia brincaram e conversaram durante horas. Dançaram, foram em várias barracas e assistiram às danças típicas. E, coincidentemente ou não, pareciam que eles tinham muito em comum. Minha amiga já havia percebido minha postura estranha em relação a ele. Estava distante e desconfiada. Mas sempre que ela me perguntava, eu não sabia explicar o porquê de estar agindo daquela forma. Anne já estava louca por André, coisa que eu nunca havia visto antes. Seu comportamento estava muito diferente do habitual. Era como se estivesse enfeitiçada.
e não muito tempo depois, ela tinha olhos apenas para ele. Era como se ambos se conhecessem há anos ou fossem namorados apaixonados. Houve um momento em que ele a chamou para ir ver o rio. Disse que ficava lindo a esta hora da noite, e já deveriam ser quase 23 horas. E a festa ainda estava animada. Normalmente, Anastácia nunca iria aceitar um pedido desses, mas para o meu espanto ela aceitou. Eu fiquei chocada. Pedi desesperadamente para ela não aceitar. Eu tive um mau pressentimento. Pedi que ela desistisse, mas de nada adiantou. Eu a vi muito feliz se afastando, de braços dados com André, e eu não podia me livrar da sensação de que ele não era confiável, e eu não sabia o que fazer depois que os perdi de vista. Após alguns minutos, fui conversar com minha mãe e contei o que estava acontecendo. Ela ouviu atentamente e me disse para procurar Anne imediatamente, pois não era seguro sair sozinha, e ela estava sob nossa responsabilidade. Depois disso, fui correndo atrás da minha amiga. Precisava impedir que algo ruim acontecesse com ela. Segui na direção que eles foram. Foi quando em algum momento ouvi a voz de André. Ele estava sendo galanteador como sempre, mas dessa vez era diferente. Ele falava como se quisesse encantar. Eles estavam já na beira do rio. Cheguei onde eles estavam antes de algo realmente acontecer, se é que me entendem. Anastácia me olhou incrédula, perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu estava ofegante, mas assim que consegui responder, disse a ela: Anne, o que você está fazendo aqui na beira do rio com esse homem? Fiquei preocupada, você sumiu. E Anne me responde: bom, eu estava somente passeando. Eu perguntei: como assim? Você vai confiar nesse homem sem nem ao menos conhecê-lo direito? Ele surgiu do nada, nunca apareceu na cidade antes e vem direto ao teu encontro, como se já te conhecesse, e você sai assim com um desconhecido? Ela ficou meio sem reação, absorvendo tudo que eu estava dizendo. Mas ele ficou estranho, seu olhar mudou. Parecia que estava se enchendo de raiva. E então continuei. Anastácia, volte à razão. Esse homem pode não ser o que você está pensando. Então quem ele é? Você o conhece por acaso? A essa altura, André já não nos olhava mais. Havia se afastado de minha amiga e apenas ouvia nossa conversa sem falar nada. Pense bem, Anne. Você conhece as lendas desse rio. Dizem que em época de São João, um homem desconhecido e muito bonito aparece vestido de branco, com um chapéu na cabeça que não tira por nada. Você por acaso viu André tirar esse chapéu em algum momento essa noite? E esse mesmo homem vai direto ao encontro da moça mais bonita da cidade para conquistá-la e engravidá-la na beira do rio. E adivinhe só onde você está agora? Anne já estava pálida, em estado de choque. Levou a mão à boca sufocando um lamento e quando se recuperou, olhou para André, que estava perto do rio, e disse: Não, Ayana, isso é loucura. Se você estivesse certa, então ele seria... Eu interrompi. Exatamente. Ele seria o Boto Rosa. Isso é impossível. O boto é só um animal do rio. Essa lenda é uma mentira para enganar crianças e dar desculpa a mulheres que tiveram filhos sem casar. Você sabe bem disso. Então tá. Que tal tirarmos a prova? Perguntei a ela. Vamos pedir que André tire o chapéu, que não retirou a noite toda. Segundo a lenda, o boto usa o chapéu na forma de homem por um motivo. André calado estava e calado ficou. Ficamos nos encarando por longos minutos, até abaixar a cabeça em sinal de rendição. Deu um sorriso cínico e retirou o chapéu. Minhas pernas bambearam. Minha mãe realmente tinha razão naquela história louca que disse sobre o boto. E por ter me mandado correr para salvar Anastácia. O que vimos foi um buraco estranho na cabeça. Não era um ferimento e nem uma cicatriz. Era simplesmente um buraco estranho, como o respirador que vemos em botos e golfinhos. E isso provou tudo o que eu estava dizendo. Anne ficou sem reação, e antes que pudéssemos nos recuperar do choque e dizer qualquer coisa, ele se jogou no rio e sumiu. Logo à frente ouvimos o som de um boto que mergulhava nas águas do rio.
Voltamos direto para casa naquela noite e não saímos mais. Dormimos juntas em minha casa e depois que a festa acabou, minha mãe chegou e nos contou as histórias que conhecia sobre aquela criatura e as lendas locais sobre o boto cor-de-rosa.